Todo mundo escutando? Sim. Todo mundo escutando? Dá um ok? Pessoal, bom dia. Hoje a gente teremos mais uma palestra. Antes de iniciar, eu gostaria de deixar alguns recados. Nossa próxima palestra, ela vai acontecer no dia 29/7. Só que devido ao início das aulas remotas, nós teremos que fazer uma alteração do horário, pois a maioria dos nossos alunos estarão tendo aula nesse período aí. Então, nós alteramos, manteve a mesma data, tá? E mudamos só o horário. Então, ela vai começar às 18 horas, né? Até às 19 horas. A próxima palestra, que será no dia 29/7, com o pesquisador Heisley, da Guatemala, tá? Algumas palestras nós não vamos conseguir alterar devido ao fuso horário. Por exemplo, a nossa próxima palestra hoje, do Augustinho, ele tem uma diferença de 5 horas de fuso horário. Então, se a gente colocar 6 horas da noite, para ele seria de madrugada. Então, vai acontecer com uma outra palestra de outra pesquisadora da Espanha. A gente vai estar sempre avisando uma palestra antes, tá? Nós já alteramos no site, quem entra lá já vê que foi alterado. Beleza? O segundo recado nós vamos deixar aí no chat um link para a lista de presença, tá? Então, vocês deixam aí, além de dar um okzinho, vocês preenchem esse formulário no Google, tá? Para facilitar para a gente dar a presença para vocês aí. A equipe já deve estar colocando o link, daqui a pouco deve colocar aí, tá? Então, dando início à nossa palestra, eu gostaria primeiramente de agradecer o pesquisador Agostinho por ter aceito ministrar essa palestra para nós. O Agostinho, ele é engenheiro agrônomo, tem mestrado e doutorado pela Universidade Politécnica de Madrid, e atualmente ele é professor do curso de mestrado lá de viticultura e enologia. Acredito que dando as disciplinas aí de entomologia. Então, só um pequeno histórico, né? Eu tive o prazer de conhecer o Agostinho durante a realização de parte do meu doutorado. Lá foi onde eu fiquei conhecendo ele, nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, fizemos alguns trabalhos, publicamos até um artigo em conjunto, né? Então, mais uma vez, Agostinho, muito obrigado por ter aceito. E o Agostinho, ele irá proferir a palestra em espanhol. Ele vai falar, já que nós conversamos, ele vai falar bem devagar, apesar dele falar muito bem o português, ele vai falar em espanhol, porque ele se sente mais à vontade em falar em espanhol. Acredito que vocês não vão ter problema em entender, porque ele vai falar mais devagar. E, então, se vocês não estiverem entendendo, coloca no chat aqui, fala assim, fala um pouco mais devagar, que a gente comunica para ele falar um pouco mais devagar, tá? Agostinho, você pode iniciar a sua palestra, fique à vontade, tá? Se sinta em casa, e você terá 40 minutos para proferir sua palestra, e depois, no final, teremos mais 20 minutos de perguntas. Vale? Graças. Essa é a tua hora. Muito obrigado, Jader, pela apresentação. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. O primeiro de tudo, eu espero que vocês estejam bem, de saúde, que é o principal. Depois, quero agradecer de novo ao professor Jader Praga pela oportunidade, ao resto dos organizadores do evento, da palestra, e também à Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Como o professor Jader falou, eu vou fazer a minha palestra em espanhol,
Vou falar devagar. Eu não quero fazer uma mistura entre português e espanhol, então, caso vocês tiverem alguma dúvida de alguma coisa, podem me perguntar com total tranquilidade que eu vou responder no final da palestra. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Está tudo certo? Vocês podem olhar a tela? Agostinho, ainda não. Ainda não? Para mim, não. Eu estou vendo. Eu não sei para os outros. Vocês estão vendo? Sim, para os outros, sim. Sim. Para Joker, não. Pode colocar em modo apresentação. Está certo agora? Está tudo certo? Posso começar então? Sim, parece. Pode pensar. Ahora. Beleza. Então, voy a pasar al español. Voy a hablar despacio para que me podáis entender bien. El tema de la presentación es presentaros las líneas que hemos llevado en nuestro laboratorio de protección de cultivos en los últimos años y aquellas que estamos desarrollando en la actualidad, para que las conozcáis y por si algún estudiante tuviera interés en realizar alguna estancia de investigación, de maestrado o de doctorado con nosotros, pues bueno, yo al final voy a dejar mi dirección de correo y podéis solicitar más información si queréis, si estáis interesados. Estamos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Augusto, Sí. eu creio que tem que pôr no modo apresentação. Não tá, só tá slide, tá aparecendo os seus slides. Yo lo tengo en modo presentación, ya ver. Pero para mim, não. ¿Y el resto, cómo lo ven? Para vocês, como é que tá aí? Para todo mundo. Pode falar. Está certo? Vocês podem olhar a minha tela completa? É que o problema é que eu não posso ver o chat nem as caras das pessoas. É a verdade. Você tem que pôr em modo apresentação. Eu estou em modo apresentação? Na minha tela? Augusto, põe novamente. Vamos fazer de novo. Desculpas. Vale. Não, tranquilo. Coisas da internet. As coisas do direito. Vamos ver. Mas vocês podiam olhar a tela, embora não fosse completa? Sim. Ah, tá. Vou tentar de novo. E agora? Agora tá sua tela. Agora tem que colocar modo apresentação. Mas eu estou no modo apresentação? É no modo apresentação no PowerPoint. No PowerPoint. Sim, eu estou assim. Eu estou assim. Aperta. Estou em modo apresentação. No meu computador. O pessoal está falando para você apertar o F5. Sim. F5. Está. Aqui não está. Porque isso Bueno. aparece na tua imagem. Pero ¿veis la presentación también? Sim, vejo a apresentação, pero... Vale, bueno, pues yo creo, aunque sea así, vamos a seguir para no perder el ritmo.
Sí, puede porque si lo podéis ver, aunque no sea en pantalla completa, pues yo voy a seguir. ¿Os parece bien? Sí, vale, tranquilo. Vale. Bueno, como os decía, estamos en la Escuela de Agrónomos, que está en Moncloa, al lado de la presidencia del gobierno. Fuimos la primera escuela en establecerse en el campus de Ciudad Universitaria en 1855, a mediados del siglo XIX, con lo cual ya han pasado muchos años y muchas generaciones ya de ingenieros y de ingenieras agrónomos. Y bueno, aquí tenéis la dirección web de la escuela para que, si tenéis interés podáis consultarla. Nosotros estamos en el Departamento de Producción Agraria, concretamente en la Unidad de Protección de Cultivos y en el Laboratorio de Entomología. A continuación, quiero hacer una pequeña introducción, puesto que nosotros trabajamos en gestión integrada de plagas, manejo integrado de plagas, para vosotros. Tengo un pequeño vídeo en YouTube que hice para el canal de la escuela en el que precisamente presento nuestras líneas de investigación. Voy a dar al enlace, espero que lo podáis ver y escuchar bien. Si no fuese así, pues me lo decís, por favor. ¿Se ve YouTube ahora? ¿Jader? Estoy. ¿Se ve YouTube? No. No estoy mirando YouTube. ¿Ahora? Não. ¿Ahora qué se ve? Só sua tela. Estou vendo sua tela. Sua tela com a apresentação. Beleza. Então, vocês têm o vídeo no YouTube para não romper o ritmo da apresentação. Depois, se vocês colocam no YouTube ese título, vocês podem olhar. Vuelvo al español, que me pasa el portugués. Aquí hago un pequeño resumen de las líneas de investigación, pero os las voy a contar ahora. Así que procedo a comenzar. Como os digo, nuestras líneas de investigación están englobadas en el concepto de gestión integrada de plagas, en esta filosofía que consiste en dar prioridad a todos aquellos métodos de control de plagas que no sean químicos, es decir, dar prioridad a las medidas biológicas, a las medidas físicas, a las culturales, a las biotecnológicas, a las legales y recurrir, en último caso, cuando todas las medidas anteriores no han sido efectivas, a las medidas químicas o combinar estas medidas químicas con las anteriores, de la manera más sostenible posible y respetuosa con el medio y con la fauna auxiliar y, por supuesto, con la salud también de las personas. Entonces, de lo que se trata al final es de mantener los niveles de plaga por debajo de aquellos umbrales económicos, aquellos umbrales en los que ya causan pérdidas en el cultivo. Toda esta filosofía de la gestión integrada de plagas, este concepto, tiene un marco legal que en Europa se corresponde con esta directiva europea, la 2009/128, y a nivel nacional de España está traspuesta mediante este Real Decreto, que establece todos los principios de actuación para implementar las medidas de gestión integrada de plagas en los cultivos. Entró en vigor el 1 de enero de 2014. A partir de esa fecha se hizo obligatoria su aplicación en los cultivos, con algunas excepciones. Como os decía, las medidas químicas son las últimas a las que la gestión integrada de plagas recurre y, bueno, se centran en limitar al mínimo necesario el uso de productos fitosanitarios. Estos productos fitosanitarios que se utilicen han de ser lo más específicos y lo más selectivos posibles, tanto con las plagas que queremos tratar en el cultivo, como con los propios enemigos naturales en cuanto a que sean inocuos o lo menos tóxicos posibles para ellos, que tengan los menores efectos secundarios posibles. Como siempre, hay que seguir las recomendaciones de la etiqueta del fabricante y aplicar los productos a las dosis recomendadas y siempre intentar alternar
sustancias con distintos modos de acción para evitar la aparición de resistencias. Y, por supuesto, que estos productos que apliquemos sean compatibles tanto con la fauna auxiliar como con el medio ambiente. Bueno, ¿por qué estoy empezando? Sí. Sua apresentação não está passando para a gente, está no primeiro slide até agora. Pues yo la estoy pasando, espérate. Vamos a ver. Agora passou. Porque he salido y he vuelto a poner en pantalla completa. Bueno, esta era la diapositiva anterior, no sé si la veis. Sim. Vamos fazer uma última tentativa, que o pessoal falou aqui, para você abrir o PowerPoint de modo apresentação e depois compartilhar pelo Meet. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo. Porque assim o pessoal não está conseguindo acompanhar. Vamos a hacerlo de nuevo. Sim, não se preocupe com o tempo. Estou muito tranquilo. Vamos ver. Eu já fechei a apresentação. Agora abre ela, põe no modo apresentação, depois você vai no convite e compartilha. Beleza. São as limitações da telemática. Então, vamos ver. F5. Agora eu vou Google Meet, compartilhar. Vamos ver. Vocês estão entendendo bem, mais ou menos? O espanhol? Diz que tem que falar um pouco mais devagar. Mais devagar. Mais devagar. Beleza. Agora, o que vocês estão vendo? Sua foto. Somente. Agora não vem na apresentação. Não. Você não está compartilhando. Agora a hora vai aparecer. Vale? Agora sim. Sua apresentação, só que sem estar no modo apresentação. Beleza. Eu acho que vai com um pouco de retardo. Eu acho. Agora eu vou dar F5. Tá? F5. Já vi. O que vocês veem agora? Sua apresentação. Tenta passar o slide. Passei. Para nós, não. Vamos esperar. Passou? Não. Não. Tá, vou sair da tela completa. Vamos ver se assim pode ser. Agora que vocês veem. Sim, sua apresentação. Passa o slide agora. Beleza. Passou. Continue assim. Passou. Eu vou fazer assim. Vou fazer assim. Vale. Eu estava nesse slide y voy al español de nuevo. Lo que os estaba contando, voy a hablar un poco más despacio, es que he empezado hablando de las medidas químicas, a pesar de que son las últimas a las que recurre el concepto de gestión integrada de plagas, porque en nuestro laboratorio la línea de investigación clásica tradicional que hemos desarrollado es la del estudio de los efectos secundarios de nuevas materias insecticidas y su compatibilidad con los enemigos naturales. Entonces, por eso estoy empezando por las medidas químicas, porque es la primera línea de investigación de la que voy a hablar. El control biológico es prioritario en la gestión integrada de plagas, pero muchas veces no funciona por sí solo y es necesario acompañarlo de otras medidas, en ocasiones químicas. Por lo tanto, si se va a llevar a cabo, si se va a implementar una estrategia de control conjunta
de control biológico y de control químico, los productos químicos que utilicemos deberán ser lo más respetuosos posibles con los enemigos naturales que liberemos en el cultivo. Para ello hay que hacer una serie de estudios que empiezan en laboratorio y terminan en el campo, para ver el grado de toxicidad de estos productos con los enemigos naturales. Y estos ensayos, estos estudios son imprescindibles y fundamentales para registrar también las materias activas en el catálogo de la Unión Europea, para que posteriormente puedan autorizar su uso en los cultivos. Son estudios que duran años y años y en los cuales se invierte mucho dinero. Por lo tanto, como os decía, a veces hay que aplicar esta estrategia conjunta y estos plaguicidas que utilicemos deben ser respetuosos. Obviamente hay algunos que están autorizados también, por ejemplo, en agricultura ecológica, hay algunos que proceden de plantas, extractos naturales de plantas, otros, pues por ejemplo, ahí tenemos al Bacillus thuringiensis, son insecticidas, digamos, microbiológicos. Está el kaolin, por ejemplo, que también se puede aplicar en cultivos como el olivar, que es un cultivo muy importante aquí en España. Y bueno, incido en lo que os comentaba antes. Entonces, además, en Brasil yo sé que allí tenéis grandes extensiones de cultivos, es una agricultura de mucha superficie y muchas veces el control biológico por sí solo pues se queda corto, hay que acompañarlo de medidas químicas. Entonces, en la Organización Internacional de Lucha Biológica, que es la que establece una serie de protocolos para realizar estos estudios de compatibilidad, hay unos grupos de trabajo que se encargan de seleccionar unas especies de referencia, unas especies modelo de enemigos naturales, en función del grado de sensibilidad, que son las que tenéis en la pantalla. Pues hay tanto depredadores, como tenéis aquí abajo, como parasitoides, y también hay ácaros. Ya sabéis que los ácaros no son insectos, pero también son unos organismos muy importantes desde el punto de vista del control biológico de otros ácaros que son plaga, los tetraníquidos, por ejemplo. Entonces, estos estudios se comienzan normalmente en estas especies de referencia. Hay una serie de protocolos estandarizados, establecidos por la OILB, por la Organización Internacional de Lucha Biológica, que comienzan en el laboratorio. Entonces, cuando se testa, cuando se evalúa la compatibilidad de un producto, de un insecticida en laboratorio con un determinado enemigo natural, pueden pasar varias cosas. Que resulte inocuo o que resulte tóxico, en mayor o menor medida. En el caso de que el producto resulte inocuo, pues se detiene, digamos, el proceso de evaluación, porque en condiciones de laboratorio, pues la exposición al producto es mucho mayor de la que pudiera ser en campo, en las que los insectos tienen más posibilidades de desplazarse. En laboratorio están en unos espacios confinados y están totalmente expuestos al producto. Pero en el caso de que el producto resulte tóxico en mayor o menor medida, hay que seguir con ese protocolo, con ese procedimiento, y se pasa a una siguiente fase que es la de semicampo. Bueno, inicialmente, después del laboratorio, iría al laboratorio extendido, que en lugar de ser en una superficie inerte, sería en hojas del cultivo en el que lo queramos probar. Después pasaríamos a unas condiciones de semicampo, que serían ya pues como un invernadero experimental, por ejemplo, ¿no? Y seguiríamos este proceso. Si resulta el producto inocuo en esas condiciones, se detiene el proceso. Si resulta tóxico en mayor o menor medida, hay que continuar y hay que ir hasta la fase de campo. Y en campo, pues ya en unas condiciones, digamos, comerciales, se testa el producto. Una aplicación, lo que sería una aplicación comercial, en condiciones reales. Entonces, podemos de esta manera establecer una serie de categorías toxicológicas dependiendo de, bueno, pues el punto de ese protocolo en el que hayamos evaluado el producto fitosanitario. Estas categorías toxicológicas se establecen en base a fórmulas que están en la bibliografía, que consideran
una serie de parámetros biológicos del insecto que estemos estudiando. Hay distintas fórmulas dependiendo de los autores y, bueno, cada uno tiene que elegir aquella, digamos, que se ajusta más al sistema que está estudiando. En función del resultado que se obtenga con esa fórmula, tras introducir esos parámetros obtenidos, o en este caso puede ser la mortalidad o la fecundidad de las hembras, pues se establecen unas categorías toxicológicas que van desde inocuo, cuando la mortalidad, en este caso en condiciones de laboratorio, es inferior al 30%, pasando a ligeramente tóxico cuando ya sube hasta el 79%, moderadamente tóxico o tóxico, cuando ya es superior al 99%. Y esto es lo que hacemos o lo que hemos hecho tradicionalmente en el laboratorio. Hemos evaluado insecticidas que estaban en vías de registro o ya registrados, pero que aún no se habían probado en determinados organismos de control biológico, y de esta manera pues hemos establecido la compatibilidad de uso conjunto de ambas estrategias. En esta me he detenido un poco más porque tenemos muchos trabajos y ha sido una línea en la que hemos trabajado muchos años. Pero hace unos años también pues hemos abierto otras líneas de investigación en proyectos de investigación que hemos tenido, y otra de ellas es el estudio de las relaciones multitróficas que se producen en los agroecosistemas. Los agroecosistemas son ecosistemas modificados por las personas para producir una materia prima, ¿no? Entonces, son sistemas muy complejos en los que tenemos la planta, tenemos una plaga que puede ser incluso vectora de determinados patógenos, puede ser transmisora de ciertas enfermedades como las virosis porque es en lo que se trabajó, y luego tenemos también los enemigos naturales. Entonces, se establecen unas relaciones entre todos estos elementos. Por un lado, el cultivo emite volátiles para favorecer la presencia de los enemigos naturales ante el ataque de ciertas plagas. Si esas plagas son vectoras de virosis, por ejemplo, estos virus también inducen cambios en el comportamiento de las plagas y también, obviamente, en la planta a la que atacan. Por ejemplo, si un virus provoca el amarillamiento de las hojas, hay determinados pulgones que se sienten más atraídos por ese color amarillo de las hojas del cultivo infectado. Y entonces, al ir a alimentarse sobre esas hojas, van a adquirir el virus y posteriormente lo van a dispersar en el cultivo. Al mismo tiempo, las plagas también emiten una serie de feromonas de alarma, como son, por ejemplo, los pulgones, para avisar al resto de la colonia ante la presencia de enemigos naturales. En fin, las relaciones son complejas. Y nosotros, en proyectos anteriores, nos encargamos de estudiar distintos sistemas, distintos modelos. Este en concreto formó parte de mi tesis, pues aquí trabajamos con dos enemigos naturales, con Chrysoperla carnea, que es un depredador generalista, y con Adalia dipunctata, que es un coccinémido más específico, que es afidófago, ¿no? Exclusivamente depredador de pulgones. Trabajamos con el pulgón Apis gossypii, que es un pulgón muy polífago y un eficiente vector de virosis, y con dos virus vegetales con distintos tipos de transmisión también, porque los virus luego tienen distintos tipos de transmisión por parte de sus plagas vectoras, ¿no? En este caso, el CMV, Cucumber mosaic virus, que es de transmisión no persistente, y el CABI, que es de tipo persistente. Entonces, obtuvimos resultados interesantes, pero en unas condiciones, digamos, de semicampo, ¿no? Lo que hablamos antes de las distintas condiciones, unos invernaderos experimentales, y a veces es complicado también extrapolar esos resultados al campo. Habría que estudiarlo a una escala mayor y estudiar, en definitiva, también cada sistema en particular, porque son relaciones muy complejas. Pero bueno, para que os hagáis una idea de otra de las líneas en las que hemos trabajado. Siguiendo con la filosofía de la gestión integrada de plagas, ya veíamos que da prioridad a los métodos biológicos, a los culturales, a los físicos, a los biotecnológicos. Pues otra de las líneas de investigación
que llevamos a cabo en anteriores proyectos fue la de estudiar la influencia de la radiación ultravioleta en los agroecosistemas a través del uso de barreras fotoselectivas. Estas barreras fotoselectivas son los plásticos de cubierta de los invernaderos y las empresas, pues, productoras de estas cubiertas, de estos plásticos, son capaces de modificar sus propiedades para que tengan ciertos niveles de transmisión de la radiación ultravioleta o de distintas bandas del espectro, ¿no?, electromagnético. Entonces, hay ciertas barreras, hay ciertos plásticos que son capaces de impedir el paso de la radiación ultravioleta. A su vez, la radiación ultravioleta se divide en 3 fracciones, la UVA, la UVB y la UVC. Y cada tipo de plástico es capaz de retener ciertas fracciones. Bien, pues los insectos se sabe que ven en el espectro también ultravioleta y, por tanto, el hecho de que se encuentren en un ambiente pobre en este tipo de radiación o sin radiación ultravioleta pudiera afectar a su comportamiento, a su desplazamiento en el cultivo, tanto en el caso de las plagas como en el caso de sus enemigos naturales. Y, por supuesto, también esta falta de radiación ultravioleta puede afectar al propio cultivo, puede afectarlo en su tasa de crecimiento, puede afectarlo en sus componentes, pues el nitrógeno, el fósforo, el potasio, puede afectarlo en cuanto al rendimiento, en fin, de muchas maneras. Y también puede afectar, por ejemplo, en el caso de los pulgones alados, pues a esa capacidad de dispersión, pero también a la capacidad de dispersión de sus enemigos naturales. Pues esta fue otra de las líneas de investigación que llevamos a cabo anteriormente en proyectos de los últimos años. Otra de las líneas en las que han trabajado compañeras y que también hacen referencia a la fauna auxiliar, aunque no en este caso hablando estrictamente de control biológico, sino hablamos ya de polinizadores, de la polinización, es la de la evaluación de los márgenes florales en cultivos y el estudio del riesgo de la aplicación de fitosanitarios para estos insectos polinizadores. Eso sí que está ligado con lo que os comentaba anteriormente del estudio de la compatibilidad de los fitosanitarios con la fauna beneficiosa. Todos sabéis que los polinizadores son necesarios para la polinización de muchísimos cultivos y que, bueno, de hecho, pues eso, el 35% de la producción global es gracias a estos insectos polinizadores. Los más conocidos normalmente son las abejas melíferas, pero la mayor parte de polinizadores, hablando pues de los himenópteros, de Apoidea, son abejas solitarias. Incluso estas abejas solitarias o silvestres son más eficaces en la polinización que las propias abejas melíferas. Lo que pasa que, bueno, quizás sean menos conocidas para el gran público. Pero hay multitud de especies. Por lo tanto, de lo que se trataba en estos proyectos, con estas líneas de investigación, era de favorecer una serie de prácticas que indujesen la presencia de polinizadores silvestres en los cultivos, mediante el establecimiento de márgenes florales, por ejemplo. De márgenes florales en el caso, pues, de determinados cultivos herbáceos, como puede ser el melón, o en el caso de especies leñosas, como pudiera ser un almendro, un melocotonero, pues no solo los márgenes del cultivo, sino también las propias calles del cultivo, ¿no? Estableciendo una cubierta vegetal con una composición de especies determinada, que se ha de estudiar precisamente, pues como las múltiples flores que tenéis ahí en la pantalla, para que resulten atractivas para estos polinizadores, ¿no? Y entonces llevarlos a tu cultivo para que te polinicen también tus flores y de esa manera obtener mayores rendimientos. Es un tema de vital importancia porque ya todos conocéis el declive que están sufriendo las abejas por múltiples causas, pues tanto
por patógenos, tienen problemas de virosis, tienen problemas de bacterias, está también el ácaro parásito, la varroa, están perdiendo muchos hábitats, el cambio climático las está afectando también de manera notable, están entrando especies exóticas, como aquí, por ejemplo, en España, pues el avispón asiático, Vespa velutina, que es una especie devastadora con las abejas, es mucho más grande que ellas y es capaz de devastar colmenas. Y también, como comentábamos antes, el uso indiscriminado a veces de fitosanitarios o el uso de ciertas materias activas que son especialmente tóxicas con los polinizadores, con las abejas, pues como el imidacloprid, por ejemplo, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de eso, de crear un ambiente lo más favorable posible para estos polinizadores y reducir en la medida de lo posible también el uso de fitosanitarios en el cultivo. Otra de las líneas de investigación que se ha llevado a cabo en el laboratorio, hablando precisamente antes de cambio climático y cómo esto había afectado a las abejas en concreto, pues no solo afecta a las abejas, sino que en definitiva afecta a todo el agroecosistema. Empezando por los propios cultivos, pues cada vez tenemos episodios más frecuentes de sequía, las precipitaciones cada vez son más irregulares, de repente cae mucha lluvia, eso también favorece el arrastre de tierra, la erosión, las temperaturas están aumentando los niveles de dióxido de carbono, también de la radiación ultravioleta. Todos estos factores, por supuesto, afectan al cultivo, a las plantas, pero es que esto es un sistema en el que todos los elementos están interconectados y, obviamente, afecta también a las plagas y a los enemigos naturales presentes en el cultivo, pues provocando desequilibrios demográficos, de repente, pues como la imagen que estáis viendo ahí, ¿no? Las langostas, de repente hay una explosión demográfica tremenda, está provocando el desplazamiento de ciertas especies a zonas donde antes no se encontraban, plagas que antes eran secundarias, que no causaban daños, pues están resurgiendo, la propia fisiología y biología de las especies se está viendo alterada, pues a lo mejor desaparece esa diapausa invernal, no se entra en esa fase de reposo, o se tiene un mayor número de generaciones al año, los ciclos se acortan con esa subida de las temperaturas, o cambian los hábitos alimenticios también, tanto de plagas como de enemigos naturales. En definitiva, son muchos factores a estudiar en todo el sistema y en todos los elementos que lo componen. Y obviamente tiene repercusiones desde el punto de vista del control biológico, que es necesario estudiar. Y ahora os voy a hablar de la última línea de investigación, y es en la que estamos trabajando actualmente, que es la del empleo y el desarrollo de insecticidas microbiológicos a base de virus entomopatógenos y la manera de integrarlos en programas de gestión integrada de plagas. El control microbiológico también es prioritario en el concepto de gestión integrada de plagas. Y al igual que veíamos que hay que estudiar la compatibilidad de uso de insecticidas químicos con enemigos naturales, también hay que estudiar la compatibilidad de uso de insecticidas microbiológicos con enemigos naturales. Estos insecticidas microbiológicos son, en este caso, los baculovirus. Los baculovirus son unos virus que afectan fundamentalmente a lepidópteros de la familia de los noctuidos. Aquí tenéis varias especies, la Spodoptera litoralis, la Spodoptera exigua, Helicoverpa armígera, Chrysodisis calcites, Tuta absoluta. Bueno, son plagas que tienen mucha incidencia en nuestras latitudes, en España por lo menos, ¿no? Y que causan serios daños en los cultivos. Bueno, pues estas plagas tienen sus enemigos naturales, ¿no? Pueden ser tanto depredadores, pues ahí tenemos a la crisopa, o tenemos, pues por ejemplo, al Nesidocoris, que es un enemigo natural de la tuta. Tenemos parasitoides como el Quelolus, un parasitoide de huevos, o tenemos parasitoides también
como Hiposoter didymator, que en este caso es un parasitoide de orugas, de larvas. Entonces, aunque estos baculovirus, en principio, en teoría, afectan solo o infectan solo a lepidópteros de la familia de los noctuidos, pueden ser de otras familias también, dependiendo del tipo de baculovirus, porque estamos trabajando con tuta absoluta, por ejemplo, que no es un noctuido. Pero tenemos que evaluar también si pudieran tener algún efecto secundario en los enemigos naturales, tanto directo como indirecto, derivado de la alimentación de plagas infectadas con estos baculovirus. Y de hecho, bueno, estamos obteniendo algunos resultados interesantes, porque sí que es cierto que no estamos viendo efectos directos, pero sí estamos observando algunos efectos indirectos, puesto que la calidad nutricional de una plaga infectada, en cuanto a componentes alimenticios para el enemigo natural, no es la misma que la de una plaga sana. Entonces, sí que ciertos parámetros se ven ligeramente alterados o modificados. Y estamos evaluando pues, estas interacciones con estos enemigos naturales que veis en la pantalla y con estas plagas. Y este es el proyecto en el que estamos actualmente. Hemos sufrido un parón en la investigación a causa del coronavirus. Llevamos varios meses en los que no hemos podido continuar estas investigaciones, pero bueno, estamos afortunadamente ya retomándolas poco a poco para poder obtener los resultados que se nos piden de cara al proyecto y a la justificación del proyecto. Para terminar, tenía preparado otro pequeño vídeo en el que explico brevemente una tipología de los ensayos que hacemos con baculovirus. Es muy curioso porque testamos también inicialmente el baculovirus en la plaga, porque de lo que se trata también es de desarrollar nuevas formulaciones o nuevas combinaciones de virus incluso, que pudieran tener un espectro de actuación más amplio en varias especies. Y en primer lugar tenemos que testarlas, tenemos que evaluarlas en la plaga. Entonces, la manera que utilizamos para infectar a estas pequeñas orugas es por ingestión. Preparamos una solución con el virus y la teñimos de un colorante alimentario de color azul y le añadimos sacarosa para que resulte atractiva para la plaga. Entonces es bastante curioso porque las pequeñas orugas, cuando ingieren el líquido con el virus, se tiñen de color azul, se ponen azules. Esta es la manera que nosotros tenemos para tener certeza de que se han infectado. Las dejamos un tiempo establecido y al terminar ese tiempo seleccionamos aquellas que están coloreadas. Y luego les hacemos el seguimiento para posteriormente hacer un análisis tipo PROBIT y calcular pues, esas concentraciones letales 50 o concentración letal 95. Posteriormente ya lo que hacemos es evaluar vía alimentación, vía plaga, los posibles efectos secundarios en los enemigos naturales que correspondan. Y bueno, brevemente lo explico en este vídeo, que está en YouTube también, si lo queréis ver. No lo voy a poner ahora porque parece que da algún pequeño problema, pero está también en YouTube. Y bueno, creo que se cumplen 40 minutos desde que empecé, aproximadamente. Y bueno, pues termino ya. Voy a finalizar a mi palestra, agradecendo a todo el pessoal pela atenção, pelo interesse, de novo ao professor Jader Braga, qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu estou aqui para responder. Muito obrigado. Obrigado, Agostinho. Se quiser compartilhar a sua tela, fique à vontade. Beleza. Tá certo? O pessoal pode me ver? Ainda está compartilhado ainda. Agora sim. Agora? Agora sim. Beleza. Beleza. Agostinho, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite, nosso convite, né, para dar essa charla, né? E
acredito que gostamos muito, eu particularmente gostei muito, é muito importante a gente ficar, né, por dentro das outras pesquisas fora do Brasil, né, e ver essa importância que tem da gente estar estudando várias áreas de pesquisa. É bem interessante que, apesar de eu já ter bastante conhecimento aí por ter feito parte do doutorado no laboratório junto com vocês, vocês possuem muitas linhas de pesquisas, né, interessantes. Uhum. Pensando nisso, antes de iniciar as perguntas, que alguns já fizeram aqui no chat, eu só gostaria de fazer algumas, né, particular. Sobre os trabalhos de mudanças de efeito de temperatura sobre insetos, tanto benéficos quanto insetos pragas, vocês já têm alguns resultados que possam indicar que está havendo influência no comportamento, na predação, ou até mesmo no desenvolvimento dessas pragas? Vocês já têm alguns dados? Em que linha de pesquisa? Na linha de pesquisa de efeitos das mudanças climáticas. Sim. Temos dados, os trabalhos foram feitos por uma companheira, Ana Moreno. Ela tem distintos resultados dependendo do sistema que ela estudou, porque são relações muito específicas. Em uns trabalhos ela avaliou o nível de CO2, distintos níveis. Em outros trabalhos ela avaliou a temperatura. E a resposta foi diferente no cultivo. Também ela estudou distintos cultivos, estudou o melão, estudou um cereal, acho que foi trigo. Os resultados são um pouco distintos. O que aconteceu é que ela observou um efeito mais direto no cultivo e na praga, mas no inimigo natural, ela avaliou um parasitoide, anfíbios. No inimigo natural, essas mudanças nos fatores ambientais se amortiguavam, ficavam mais amortiguados. Mas esses foram experimentos a uma escala mais pequena, que teriam que ser depois avaliados a uma escala maior ainda. Ela fez seus trabalhos em Madrid e também na Austrália. Se quiserem mais detalhes, teria que perguntar a ela. Ela é Ana Moreno, de La Fuente. Ela foi a pessoa que fez os trabalhos. Obrigado, Agostinho. Sobre os trabalhos de seletividade de inseticida, eu queria uma opinião sua. Qual que é a importância desses trabalhos dentro do manejo integrado de praga para você? A importância é muito grande porque, como eu falava, às vezes o controle biológico por si só não pode controlar uma praga. Então você tem que se apoiar em outras estratégias. Às vezes o controle químico. Às vezes também, como acontece no Brasil, as extensões são muito grandes e implementar medidas de controle biológico é complicado. Então, se você complementa como controle químico, o êxito das medidas vai ser maior, com certeza. Mas o que acontece é que primeiro você tem que estudar, tem que avaliar essa compatibilidade. Então, esses estudos são fundamentais porque se você vai liberar um inimigo natural para uma praga e depois você aplica um inseticida que é tóxico para esse inimigo natural, você está matando o inimigo natural, está tirando o dinheiro também. Então é fundamental para o sucesso das medidas e também desde o ponto de vista econômico. Vale, graças. Agostinho, temos algumas perguntas dos participantes. Eu vou começar
a iniciar agora. A primeira pergunta é a da Viviane. Ela pergunta o seguinte: como reduzir o impacto dos produtos fitossanitários sobre os insetos polinizadores, principalmente quando não se consegue obter se abster, né, do uso dos agroquímicos? Conseguiu entender? Sim. Você tem que conhecer a biologia do polinizador e tentar, caso tiver a aplicar um produto, tem que tentar aplicar quando o polinizador não está voando no cultivo, porque isso vai ser muito prejudicial. Pode ser num cultivo no ar, livre, ou pode ser num cultivo de invernadeiro, de casa de vegetação, de invernadeiro. Por exemplo, às vezes, no cultivo de tomate, é muito frequente colocar colmeias de abejorros, no sei como se fala em português, abejorro. Como? É uma abelha grande. Abelhas grandes, abelhas Sí. maiores. Sim, um abejorro, sim. Maiores. Se você vai aplicar um fitossanitário, primeiro você tem que se assegurar que todos os indivíduos da colmeia ficam dentro para não pulverizar a fauna auxiliar. E depois você tem que saber também como atua esse fitossanitário, se é por contato, se é sistêmico, se tem translocação ao néctar, por exemplo, que isso é muito importante desde o ponto de vista dos polinizadores. Então, você tem que conhecer todo o perfil toxicológico do produto que você vai aplicar e aplicar sempre as doses recomendadas e nas condições que cause o menor impacto possível na fauna auxiliar. Sim. Que tem umas condições de vento, que não haja vento, para não ter deriva. Essas coisas são importantes. Vale. Graças. Outra pergunta é do Cleilton. Ele pergunta o seguinte: qual é o cenário de pesquisas com o objetivo de produzir agroquímicos com moléculas de menor impacto aos polinizadores naturais? Pode repetir, por favor? A pergunta dele é o seguinte: qual é o cenário de pesquisas com o objetivo de produzir agroquímicos com moléculas de menor impacto aos polinizadores naturais? Como estão as pesquisas aí na Espanha, né? Atualmente na Europa, cada vez mais produtos fitossanitários, mais matérias ativas saem do registro de produtos fitossanitários. As restrições cada vez são maiores desde o ponto de vista de inimigos naturais, de compatibilidade com inimigos naturais e com polinizadores também. Então, cada vez os estudos têm que ser mais detalhados para avaliar essa toxicidade. Acho que a tendência é reduzir, por enquanto na Europa, reduzir ao máximo possível, porque os próprios consumidores estão demandando isso. Produtos cada vez com menor aplicação de agroquímicos, obtidos de um jeito mais natural, vamos falar assim. Obrigado, Agostinho. Agostinho, quando eu estiver falando, desativa o seu microfone, porque parece que está dando ruído. O pessoal não está conseguindo ouvir. Vamos ver se vai melhorar. Então, eu acho que agora melhorou, pessoal? Eu acho que sim, né? Uma outra pergunta da Viviane, com relação ao custo do controle biológico e de inseticidas microbiológicos, é um custo acessível ao produtor? Como tornar essa tecnologia acessível ao pequeno e médio produtor? Bom, o custo normalmente é maior que
o custo dos inseticidas químicos, também o jeito para implementar, as medidas de implementação têm que ser mais técnicas, também mais delicadas. Você tem que conhecer a biologia dos inimigos naturais que você vai liberar no cultivo para também favorecer umas condições adequadas. E depois você tem que fazer um seguimento também. O mesmo acontece também com os inseticidas microbiológicos. Você está trabalhando com vírus entomopatogênicos, bactérias, fungo. As condições de aplicação também têm que ser muito específicas em quanto à temperatura, etc, etc. Então, o que acontece é que sempre, se depois o consumidor demanda esse produto, você pode se certificar ou se acreditar numa norma de produção integrada ou ecológica que possa acreditar, o preço dos produtos que você vai vender vai ser maior também. Então, se você tem um mercado, isso vai ser rentável para você. Mas o preço normalmente é maior. Sim. E muitas vezes não é fácil, é mais fácil para o agricultor aplicar um fitossanitário que liberar um inimigo natural. Você tem que conhecer, você tem que favorecer umas condições, é mais caro, mas eu acho que compensa. Sim. Temos outra pergunta. Se puder desativar o microfone, fica melhor. Sim. Augustinho, a outra pergunta é da Michele. Qual a prática que aumenta as pragas secundárias? Porque ela falou que você explicou, mas ela não entendeu na hora. Qual que seriam as práticas, né, para aumentar esse aumento de pragas secundárias? Não é uma questão de práticas, é uma questão da mudança das condições ambientais. O que acontece às vezes também pode ser uma consequência do desplazamento de algumas espécies. Se você tem uma praga e você introduz um inimigo natural dessa praga, essa praga desaparece ou baixa a uns níveis muito por embaixo dos que tinha antes. Uma praga que antes era secundária e não afetava ao cultivo, agora vai encontrar um nicho ecológico que antes não tinha, ou umas condições ambientais que antes não tinha, então pode ressurgir. Mas não é uma questão, às vezes, de práticas, sino da mudança das condições, dos fatores ambientais. Sim. Obrigado, Agostinho, pela resposta. Acredito que todas as perguntas que foram feitas aqui no chat, e se eu esqueci, por favor, alguém se prontifica a falar aqui no chat, mas eu acredito que todas foram respondidas. Mais dois questionamentos meus aqui em relação, o período que eu tive aí na Espanha, eu li alguns trabalhos sobre o efeito de plantas transgênicas nos insetos polinizadores. O que você tem de pesquisa concreta, se realmente existe trabalhos que mostrem esse efeito nos insetos polinizadores ou inimigos naturais também, né, ou que se alimentam de néctar floral? Existem trabalhos que realmente demonstrem, né, que as plantas transgênicas afetam esse comportamento, seja ele biológico, seja um comportamento de busca, né? Tem trabalhos realmente que afirmam isso? Com certeza há trabalhos. Não estou ao corrente dos últimos resultados. Acho que vai depender também muito do cultivo em questão, das espécies polinizadoras, do tipo da mudança genética que tenha a cultura, mas com certeza tem que ter muitos estudos a respeito disso. Não
uma linha de pesquisa que nós trabalhamos no nosso laboratório. Sim. Para finalizar, eu gostaria novamente de agradecer a participação de todos, novamente afirmar que o nosso próxima palestra, o horário foi alterado para 6 horas da noite. Deixa eu só olhar aqui que parece que está faltando uma pergunta do Rony. Deixa eu só ver que está aqui para cima. Deixa eu dar uma olhada. Ô, Rony, se você... Ah, tá. Achei aqui. Desculpa ter passado por ela. Então, Agostinho, uma pergunta dele é o seguinte, do Rony. A seleção de inseticidas químicos, juntamente com os controles naturais abordados, são utilizados em que proporção? Né? Agora ele fala, acontecerá a resistência dos indivíduos que sobreviverem a essas duas soluções de controle? Existe no MIP uma prática que diminua esse tempo? Conseguiu compreender? Que diminua o tempo de quê? Eu acredito que o tempo da resistência que o inseto vai ter a essas duas tecnologias, controle químico e biológico. Sim, sem dúvida, a principal estratégia é sempre utilizar as doses recomendadas pelo fabricante, alternar matérias ativas com distintos modos de ação para precisamente evitar a aparição de resistências e, na medida do possível, implementar estratégias de controle biológico para reduzir o uso dos fitossanitários. Desse jeito, caso você tiver que aplicar um fitossanitário, essa praga não vai ter adquirido essa resistência e o tratamento vai ser eficaz. Se, além disso, esse produto é compatível com o inimigo natural que você está liberando no cultivo, a porcentagem de sucesso vai aumentar muito mais. Sim, obrigado, Agostinho, novamente pela resposta. Acredito que tenha atendido aí a questionamento do Rony. Pessoal, não temos mais nenhuma pergunta aqui registrada no chat, né? Deixa eu só dar uma... Tem alguns agradecimentos aqui, né, para deixar a par. O pessoal está agradecendo muito você ter compartilhado o seu conhecimento conosco, agradecendo falando muito bem sua palestra, pelo seu grande conhecimento no assunto, né? Então, várias pessoas estão aqui dando os parabéns pela sua palestra. Gostaria novamente de agradecer todo mundo por ter participado. Desculpa aí nosso pequeno transtorno em relação à apresentação, mas acredito que não tenha atrapalhado o conteúdo, né, do conhecimento, que é o mais importante que a gente preza aqui em passar para vocês. Para finalizar, eu gostaria que o Agostinho falasse um pouco como o laboratório tem recebido lá os estrangeiros, né? Eu vejo muito brasileiro, muito pessoal de Cuba, de outros países, né? Quando eu estive lá, teve várias pessoas de fora. Como é que vocês recebem aí o pessoal? Como é que é o laboratório, a rotina? Se tem a possibilidade de alguns alunos nossos ir aí fazer uma parte da graduação, do mestrado ou futuro doutorado? E que você quiser finalizar aí, tá? Eu deixo de antemão meu grande abraço para você. Espero retornar à Espanha para a gente bater um papo aí. Abraço, Agostinho, muito obrigado por ter aceito novamente o convite. A Fernanda e a Valentina estão mandando um abraço para você. Muito obrigado, Jader, de novo. Abraço também para a Fernanda e para a Valentina. Muito obrigado, pessoal, uma vez mais. Desculpas pela apresentação, são as coisas do direito, mas espero que vocês tenham gostado. Para finalizar, o que eu posso dizer ao respeito da pergunta do professor Jader é que vocês vão ser sempre bem-vindos no nosso laboratório. É um laboratório
com muita hospitalidade, somos uma família. Jader pode acreditar, o professor Geraldo Andrade Carvalho, ele também fez da Universidade Federal de Lavras, fez um estágio, pode também acreditar. Temos tido muitos estudantes do Brasil, do México, de outras partes de Latinoamérica. Sempre eles voltam para as suas casas, acho que com boas lembranças do nosso laboratório. Então, caso vocês estiverem interessados em fazer um estágio de pesquisa, só tem que entrar em contato com qualquer dos professores do departamento, do laboratório, e consultar, e perguntar. Então, são sempre bem-vindos. Obrigado, Agostinho. Então, pessoal, encerramos por hoje a palestra. A gente vai disponibilizar todas essas palestras que estão sendo gravadas, né, as palestras que foram autorizadas pelos palestrantes. Vamos publicar ela na página do YouTube do nosso núcleo de estudo, tá? Acredito que nessa semana as palestras anteriores já vão estar lá juntamente com esta, tá? Muito obrigado novamente pela participação de todos e espero vocês na próxima palestra, tá? Agostinho, muito obrigado e até mais. Muito obrigado. Até mais. Grande abraço. Grande abraço.